Olá, galera da Arsenal Brasil. Primeiramente, desculpa pelo excesso de luz vazando, mas eu não quis esperar até a noite para gravar e a minha janela tem muita luz. Bom, viemos aqui, obviamente, para falar da queda de Raul Sanllehi. É, é uma certa surpresa, não se pode negar, né? A queda do Raul, que era o diretor esportivo do clube, né? O chefe de futebol do clube, diretor de futebol, e ele foi demitido. Muita gente já era contra a permanência do Raul Sanllehi no clube desde quando ele basicamente jogou 2 meses da temporada fora, insistindo com o Unai Emery, quando todo mundo conseguia ver claramente que aquilo ali não ia para lugar nenhum, que ia ser um desastre completo, como foi, e depois foi demitido, e depois ainda teve que botar o Ljungberg, enfim. Perdemos ali qualquer chance de top 4, graças à incapacidade do Raul Sanllehi de perceber o óbvio, perceber coisas que eu aqui do Rio de Janeiro estava percebendo, e se ele lá de Londres, vendo os treinos, olhando os jogadores, até conversando com os jogadores, não conseguia perceber, realmente ele não fazia o trabalho dele de maneira competente. Então, dito isso, ele parece que não foi demitido exatamente por causa do seu desempenho como diretor de futebol em relação às coisas do futebol. Nessa semana, o Arsenal colocou como diretor um advogado chamado Tim Lewis. Ele é um advogado inglês que foi o cara que fez toda a papelada para criar a KSE, a Cranky Sports Entertainment UK, né, quem fez toda a parte jurídica para eles, que é um advogado de confiança da família Kroenke no Reino Unido. Não tem muito tempo, né, quando saiu o Sir Chips Keswick do posto de presidente do clube, o clube falou que não colocaria novas pessoas na diretoria. E esse colocou o cara na terça-feira e no sábado Raul Sanllehi estava demitido. Durante a semana nós vimos alguns rumores de que o Arsenal faria uma investigação interna na contratação do PP, que aparentemente o método no qual nós contratamos o PP foi meio esquisito e que, enfim, eles iriam apurar para ver se foi tudo de boa, né? Perdão. Depois, né, de alguns dias, o Raul Sanllehi foi demitido e eu acho que isso não tenha sido nenhuma coincidência. Provavelmente o Tim Lewis, ao ter acesso aos contratos assinados, falou: putz, isso aqui é zoado. Isso aqui é zoado, esse cara tem que ser afastado do clube. Ele é um oportunista. E, bom, se você não acompanha muito a podosfera em inglês do Arsenal, você não deve conhecer um camarada chamado Clive Palmer, que comenta no podcast da Arsenal Vision, que é onde o Tim faz parte, o Tim Stillman, e volta e meia também está no Arscast, ele está no Arscast do Arsblog de sexta-feira. E ele vinha falando, sei lá, nos últimos 2 anos, uma coisa que realmente ficou muito clara nesse fim de semana. O Arsenal, desde a queda do Wenger, estava vulnerável e aberto a oportunistas. Especialmente porque o Ivan Gazidis também era um oportunista. Foi um cara que não era do futebol, que entrou lá em grande parte porque o Wenger queria alguém que não entendesse de futebol para que o poder dele jamais fosse ameaçado. E quando ele teve responsabilidades, ou seja, a gente pode chegar à conclusão que o Wenger também é parcialmente culpado pelo que está acontecendo, mas numa proporção menor, afinal ele não é dono do clube, os donos do clube têm a responsabilidade de saber quem são as pessoas sendo contratadas.
teve a oportunidade, o Ivan Gazidis se sentiu acuado e trouxe alguém que ele conhecia da Nike e do Barcelona. Barcelona que nós até lembramos no review da temporada do Arsenal, é um clube pelo qual a gente estava acostumado a passar a perna vendendo jogador super valorizado. A gente vendeu o Song e o Vermaelen para eles, entre outros. Uau. Então, assim, quem estava comprando esses caras era o Raul Sanher. Então, assim, não é exatamente a pessoa que começa assim, não, esse cara aí, porra, não, uma competência dessa a gente não pode deixar passar. Mas, enfim, ele era claramente um cara que estava no Arsenal para fazer os seus amigos agentes felizes. É bom lembrar que Arturo Canalhas e Kia Jorabichian são sócios, e se você juntar os dois, dá muita gente envolvida nos livros dele com o Arsenal nos últimos. Na parte ali do Sanher nos últimos 2 anos. O Emery, agenciado por Arturo Canalhas, possivelmente é de se pensar que se não fosse, talvez o nosso técnico inicial ali para suceder o Wenger tivesse sido outra pessoa. Talvez o próprio Arteta. Não sei se teria dado certo à época, ele não tinha a mesma rodagem, mas enfim, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Pablo Mari, Arturo Canalhas, Davi Luiz, Kia Jorabichian, William, Kia Jorabichian, Cedric Soares, Kia Jorabichian. E aí, parece, isso são só rumores, que a transação do PP tem alguns intermediários de última hora que ninguém conseguiu explicar de onde eles surgiram, porque havia o Arsenal, havia o Lille e havia o agente do PP, que não é Arturo Canalhas nem Kia Jorabichian, até onde eu saiba. E aí apareceram algumas pessoas no meio para facilitar o negócio, um negócio que não tinha nenhum entrave muito grande, assim, o Lille estava disposto a vender, enfim. Não é um clube, né, como se eu tivesse, pô, não sei que Lille é esse aí, né? É um clube que está ali na França, todo mundo sabe onde é, quem é, enfim. Os agentes do PP estavam vitrinando ele pela Europa, ele chegou a negociar com o Liverpool, enfim. Eram pessoas abertas a negócio. E aí o Arsenal aparentemente pagou uma grana para esses intermediários especiais que o Raul Sanher colocou no negócio. E isso provavelmente deve ser um indício de que talvez alguma parte desse dinheiro tenha voltado para ele de alguma forma. Se é que vocês me entendem. Ou que esse benefício tenha sido notável para pessoas que não tinham nenhuma relação possível naquele negócio, ou seja, a gente pagou gente à toa, digamos assim. Mas não que à toa com o dinheiro dos outros, né, Raul Sanher? Então, eu acho que, a julgar por isso é um indício de que o clube, enfim, teve um grande movimento positivo hoje ao se livrar de um homem que era um oportunista, que tinha relações com agentes muito, muito complicadas. E agora a questão é, esse verão já estava planejado e projetado. A saída ou não do Raul não muda muito a nossa situação, até porque quem negocia os contratos é o Russ Fahmy, que o trabalho dele é negociar contratos em nome do clube. O trabalho dele é esse. E aí o Vinay, que é agora o CEO do clube, é um cara que está com o Arsenal há muito tempo, que o Tim Vicker é o cara da Sport TV, é muito time no Arsenal. Mas o time da AST lidou com o Vinay por muito tempo. É um cara que ele disse que é super competente, que respeita muito o torcedor, que sempre dava respostas super completas sobre qualquer coisa que a ST mandava. Um cara super gentil, muito prestativo, que entendia essa necessidade de colocar o torcedor em primeiro lugar e tudo mais. E que ele está muito otimista em relação à capacidade do Vinay de administrar o clube sozinho. É um cara extremamente focado ali na parte administrativa, de tudo mais. E, enfim, não tenho nenhuma coisa ruim para falar do Vinay. Ele parece ser todo mundo que o conhece, que trabalhou com ele. E a AST, né, Arsenal Supporters Trust, que é basicamente
tipo uma representação dos torcedores do Arsenal, uma fundação de torcedores do Arsenal que antes do Kroenke comprar o clube por completo tinha um esquema de fanshare, né? Eles compravam ações do clube e fatiavam elas em grupos menores para que mais gente pudesse se sentir dona do clube e tudo mais. Então, um movimento super legal, é um movimento parecido com o que tem na Alemanha, por exemplo, onde essas associações, na verdade, têm 51% do clube obrigatoriamente. Obviamente, na Inglaterra não existe essa legislação, mas o papel era o mesmo. E esse papel é muito importante, se você parar para pensar, para colocar pressão no clube sem ter que fazer estardalhaço. Todo mundo que está envolvido na ST é muito, muito, muito fanático pelo Arsenal e consegue, através, né, das relações prolongadas que eles têm, muito acesso, muita cobrança e etc. Isso funciona muito bem para o jeito que funciona o futebol na Inglaterra. Quando os clubes são empresas, o acesso é um pouco diferenciado. De qualquer maneira, boa notícia, então, que o Vinay está indo. O Vinay é uma pessoa que trabalha no Arsenal, se não me engano, 12 ou 14 anos, é uma pessoa que fez a carreira lá, ele sabe, conhece o clube muito bem. E eu diria que a próxima grande questão aí é não da janela, a janela não me preocupa, em sentido assim de, meu Deus, vamos perder negócio porque saiu o Raul. Isso de maneira nenhuma me preocupa, mas para o futuro me parece um tanto quanto nebuloso para onde nós vamos, porque o Edu e o Raul demitiram um monte de scout, um monte de olheiro. Aparentemente, isso não seria um problema tão grande porque hoje em dia se faz muito mais análise por vídeo do que em pessoa, mas ao mesmo tempo o cara da Stats DNA saiu porque não aguentava trabalhar no ambiente, ou seja, e o nosso Sven Mislintat também saiu porque não aguentava trabalhar no ambiente, ou seja, o Raul expulsou todo mundo que tinha conhecimento técnico sobre observação e coleta de dados e ir atrás de jogadores antes deles estourarem, que haviam no Arsenal, para colocar o seu modelo. E agora ele está fora. Então teremos que fazer uma nova estruturação do nosso sistema de observação, coleta de dados e ir atrás de jogadores. O que é um problema. E aí me pergunto, onde entra o Edu nisso? Porque assim, o Edu não é esse cara. O Edu não é esse cara que faz negociação, que entende pra caramba de olheiro, que entende pra caramba de dados de futebol. Ele não é esse cara. O que ele fez bem no trabalho dele com o Tite foi ser o braço direito do Tite. O que o Tite mandava, ele corria atrás e fazia. Se o novo cargo dele for fazer isso pro Arteta, pode dar bem certo. Por outro lado, ele talvez não ofereça o senso crítico necessário no longo prazo. E ainda tem uma outra coisa, quem trouxe o Edu foi o Raul. Então até que ponto o Edu não será também limado do Arsenal por uma questão de, digamos, de depuração do ambiente. Por mais que o Edu não tenha feito ou participado de nada coisa errada, é aquela coisa, a assinatura dele está no papel e ele era um protegido do Raul. Então é possível que ele rode também nos próximos meses, talvez depois da janela fechar, vai saber. Dito isso, e eu não vou obviamente especular sobre a posição do Edu, se ele estava envolvido de forma corrupta ou não nas administrações do Arsenal, me parece um tanto claro que o Raul Sanllehi fraudou as contas do Arsenal, que ele fez parte, ele de alguma maneira ele arrumou jeito de tomar dinheiro para ele ou para beneficiar financeiramente seus colegas e amigos e parceiros de negócios em outras empreitadas, e ele foi muito bem demitido. Para onde isso nos leva? Não sei, mas me parece no momento que se o clube proteger o Arteta e deixar ele confiante de que isso é um processo que vai dar mais autonomia para ele e que a gente pode dar um suporte para ele, tomar as decisões que ele quer em relação ao elenco. E assim, o Arsenal precisa vender muito bem nessa janela. Nós precisamos de uns 100 milhões. De uns 100 milhões em vendas. Tem alguns ativos
indesejados do clube que podem render um bom dinheiro, né? Olhando para o senhor Guendouzi, por exemplo, que é um ativo que vale dinheiro, e deve valer talvez metade disso aí que a gente está precisando, mas o Arsenal vai precisar ser criativo, vai precisar às vezes até morder alguns negócios que não queria, por exemplo, vende o Sócrates, mas paga 30% do salário dele, essas coisas. Porque empurrar essa gente toda vai ser difícil. Eu tenho a impressão de que. Eu não sei agora até que ponto o William foi uma imposição do. Sabe, um convencimento do Arteta. O Arteta de fato pediu o jogador, tem informações conflitantes sobre isso. O William foi confirmado no Arsenal, como todo mundo já sabia, era o segredo mais mal guardado do futebol londrino. Vamos ver. Assim, eu acho que o Raul Sanllehi tinha sérias limitações na questão de como ele estava montando o elenco, por exemplo. E eu sei que isso vai incomodar muita gente, porque muita gente odiava o Iwobi. Mas o Iwobi foi vendido porque o Arsenal perdeu a mão nas contas. Não porque o Arsenal achou que ele não era importante para o elenco. E você nunca deve estar nessa posição. Você vende o jogador porque você acha que ele chegou no seu máximo do seu valor de mercado, que você percebeu que esse jogador não vai contribuir tanto assim em campo, mas a gente viu nessa temporada que o elenco do Arsenal, especialmente na mão do Arteta, que é uma pessoa que, né, pensa e não fica só, né, jogando de maneira defensiva e covarde, que o Arsenal precisava de gente, né, que fizesse a transição ofensiva melhor, que conseguisse trazer a bola para a área. E o Obi era muito bom nisso. E o Pepe não substitui o Obi. Eles fazem funções diferentes. O Pepe precisa que a bola chegue nele ali, naquela na ponta direita ali, para ele poder fazer a mágica dele, que é cortar para dentro e bater, que é arrumar um cruzamento no segundo pau, enfim, fazer a coisa dele. Mas nosso meio-campo ficou muito enfraquecido, com a saída especialmente de Mkhitaryan e do Iwobi. Nada foi substituído, então assim, percebe que não tinha um plano ali também, né? E pela falta de plano, pelos indícios de que ele era uma pessoa que estava ali pela zoeira, ou seja, né, estava ali com intenções ruins, então eu acho que foi show. Eu prometo que a gente vai tentar manter um sistema mais regular de vídeo. Eu poderia até, durante a semana, fazer isso com mais calma, mas eu acho que o tamanho da notícia meio que exigiu a minha aparição aqui do nada. Mas, havendo mais notícias, durante a semana eu faço mais um videozinho mais curto para atualizar, né, até que ponto os indícios são reais e até que ponto qual foi o desfalque que ele pode ter feito, enfim. Fica também uma crítica rapidamente à revista The Athletic, que fez basicamente uma agiografia, né, que é a biografia de santo, pro Raul Sanllehi numa das suas matérias. E, bom, envelheceu meio mal, né? Valeu, galera. Até a próxima. Vou tentar. Havendo mais informações importantes, a gente volta. Mas, né, fora de temporada é assim. Quando tiver uma coisa grande, a gente entra e faz um videozinho. Beijo no coração de vocês.